Olá, queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para os que me verão durante a noite, durante o dia. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. Eu sou Eliana e é com muita gratidão que novamente aqui estou para estudarmos juntos mais uma obra da nossa amiga, mais um capítulo da nossa amiga Joana de Ângeles. E vamos, meus amigos, meus irmãos, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos corações amigos que nos convidam, nos convidaram a esse trabalho, e agradecer a todos que escutam, que refletem, que analisam as suas próprias vidas através da mensagem que nós trazemos hoje, do livro Despertar do Espírito. Vamos fazer a prece? Vou colocar uma musiquinha. Que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre amigo, agradecendo por ser ele o nosso modelo e o nosso guia para melhor em nós, para que nós possamos ser melhores. Ele é o nosso modelo e guia. Agradecemos a Deus pela oportunidade da reencarnação e a oportunidade de reparar os nossos erros, os nossos defeitos. Que a paz possa estar em nós e envolver a todos que se aproximem de nós. Que a nossa luz e o reflexo de Jesus possa ser refletido em torno de nós e em nós. Muita paz, meus amigos. Pedimos à nossa amiga Joana para que ela possa nos inspirar, né, para que a gente possa compreender o tema que ela nos apresenta nesse livro maravilhoso. Então, meus amigos, iniciamos este momento com muita alegria. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Problemas psicológicos contemporâneos. Alcoolismo e toxicomania. Ou seja, meus amigos, é um tema muito atual, né, para a nossa existência, para os nossos tempos aqui na Terra. Roguemos a Deus a força, né, para compreender os nossos irmãos e nos perceber nas nossas tendências, para assim trabalharmos em nós e nos libertar de tudo aquilo que a gente sabe que não nos faz bem. O primeiro slide, o segundo diz assim: a vida é uma dádiva de alegria que deve ser recebida com entusiasmo e autorrealização. Esplende em toda parte, se expande no ser humano, expressando-se como conquista da beleza, da saúde e da paz. Ou seja, a vida é essa oportunidade, né, de conquistar essa paz, de conquistar e perceber a beleza, de perceber a saúde, de refletir a saúde no nosso corpo físico, a saúde que se encontra no nosso espírito. E a vida, ela deve ser vista com essa alegria, com essa oportunidade de reparar os nossos erros e aproveitar da melhor forma cada situação da nossa vida, para que possamos entender, né, e viver com alegria, porque cada situação é uma lição, se a gente bem assim compreende. Sendo uma lição que a gente aprende, é uma oportunidade de crescimento, de renovação, e que deve ser vista com serenidade, sem nenhum sentimento de revolta, de tristeza, mas de alegria. Essa é a grande oportunidade, essa é a nossa grande oportunidade, a vida atual, a nossa vida presente. O organismo humano, constituído harmonicamente e está preparado para a autorrecuperação, o refazimento,
quando os tecidos se gastam ou sofrem agressões, obedecendo a automatismo bem delineados pela própria estrutura biológica. Ou seja, o nosso corpo físico, ela tem as capacidades, ele tem a composição de se reformar, de se modificar, de se refazer. Isso faz parte da nossa estrutura orgânica, da nossa condição física, da nossa materialidade, digamos assim. Ela tem essa capacidade de se renovar. E a gente pensa quando a gente está resfriado, por exemplo, a gente cria, o nosso organismo, ele reproduz os anticorpos que nos ajudam a nos libertar daquela problemática, daquele resfriado, como em tantas outras problemáticas físicas falando. Ele tem essa condição, mas ele também precisa ser alimentado pela nossa condição espiritual, pelos nossos pensamentos, nossos bons pensamentos, as nossas ações de atividades físicas, de tomar sol, de beber água, de se alimentar adequadamente. Tudo isso vão contribuir para esse refazimento, para essa condição melhor para viver aqui na Terra. No entanto, o ser psicológico não se refaz automaticamente, recuperando-se de uma depressão, de uma síndrome de pânico, de um transtorno neurótico, simples ou psicótico, profundo, o que requer terapeuta especializado. Ou seja, quando a gente tem alguma problemática neurológica, suave, digamos assim, a gente está iniciando e a gente está muito atento, e aí entra o orar e vigiar que Jesus nos indicava, a gente pode, de alguma forma, superar aquela situação antes que ela seja absorvida pelo nosso ser espiritual como uma condição psicológica profunda. Né? Então, eu estou numa situação onde, por exemplo, desencarnou algum parente meu, e antes que aquela situação, se eu não pego aquela tristeza, se eu não absorvo aquilo como meu, eu consigo não entrar nessa condição psicológica, patológica, transformando-se uma patologia em uma doença, porque a depressão é uma patologia. Então, se eu consigo, através de orações, de leituras, de filmes, de alguma forma de fazer uma caminhada, de fazer a meditação, eu posso não entrar nessa condição. Mas depois que eu entro, depois que eu estou nessa depressão, nessa condição psicótica profunda, é necessário que busquemos uma terapia, que busquemos ajuda, que busquemos alguém, um médico, que possa nos orientar e, por que não, aceitar as medicações que muitas vezes são indicadas e necessárias. Claro, tudo deve estar em harmonia. Se eu preciso tomar essa medicação que vai reequilibrar o meu sistema psicológico, o meu sistema nervoso central, o meu emocional, o meu físico, e eu me proponho a fazer a parte espiritual, ao qual eu sei que eu sou, porque nós somos feitos da parte espiritual e do ser material que estamos, do corpo material que habitamos. Então, esses dois devem estar em união, em conjunto, em sintonia. E para isso, muitas vezes, é necessário a medicação para provocar nesse corpo, né, para recoligar essa condição orgânica necessária e a parte espiritual, com a meditação, com a prece, com o evangelho em casa, que juntos contribuem para que eu possa ter um equilíbrio emocional e psicológico equilibrado, né? Uma condição equilibrada para viver a vida aqui na Terra, ao qual todos nós viemos com esse objetivo de viver e de estar aqui de forma feliz. É verdade que não viveremos momentos felizes intensamente e constantemente, mas estar em equilíbrio, sabendo organizar, para ter uma condição equilibrada, é um dever de todos nós. Porque nós devemos viver aqui na Terra de forma o mais equilibrado possível. E esse é um esforço constante
de todo ser que se propõe de se modificar, de melhorar, que compreende que para evoluir precisa estar em equilíbrio constantemente. O equilíbrio psicológico do indivíduo é de vital importância face aos procedimentos que dele se derivam para a saúde orgânica e emocional. E nessa mensagem, Joana diz exatamente isso, do equilíbrio, da necessidade de estarmos em equilíbrio emocional, psicológico, físico, que seja orgânico. Para que a gente possa ter esse equilíbrio, nós devemos estar bem com nós mesmos. Nós devemos nos alimentar bem, adequadamente. Nós devemos dormir bem, adequadamente. Nós devemos ter uma vida social amigável com todos, né? Tudo deve estar nesse contexto de equilíbrio. Existem vários motivos que podem direcionar ou incentivar o ser em suas infantilidades às diversas dependências. Genitores negligentes, insensíveis ou perversos, com condutas viciosas, criam fatores de desestruturação da personalidade. Ou seja, meus amigos, inclusive a convivência, né, com amigos, com familiares, vários motivos existem para que uma pessoa possa entrar ou possa iniciar um percurso de alcoolismo ou de toxicomania. Então, várias situações podem acontecer. Às vezes, são pais negligentes que lá deixam os filhos muito livremente, sem nenhuma regra, sem colocar as regras justas. Às vezes são emotivos, né? A gente está num momento de depressão, ou às vezes a gente já traz essas descendências espirituais. A gente já teve experiências com nós que não foram resolvidas em vidas passadas, e nessa elas vêm à tona, em convívio com pais nessas condições, como a Joana nos coloca, mas também com amigos, sejam amigos encarnados ou desencarnados, com os nossos pensamentos que atraem, porque isso, a dependência, ela muitas vezes ela acontece na juventude. A gente vai ver bem adiante isso. Então, ser pai e ser mãe é um dever para nós de tentar direcionar os nossos filhos a terem uma conduta adequada, a incentivá-los a fazerem atividades físicas, a terem bons hábitos, a ler bons livros, a direcionar esses filhos para que eles não venham a desenvolver uma dependência, seja ela qual for. Só que muitas vezes os próprios pais já têm essa dependência. São pais que são ainda infantis, digamos assim, nesse percurso evolutivo. E Deus colocou eles como pais daqueles filhos, né? Por que será? Exatamente para que juntos eles pudessem superar determinadas situações de desequilíbrios trazidas na alma. Tem um motivo o porquê, é claro que tem. Né? Estão juntos para isso, para superarem juntos. E aquele que está no papel de pai e mãe tem um dever ainda mais, porque aos olhos de Deus já conquistou uma maturidade que para eles foi dado a condição de ser pais daquele filho, porque se coloca na condição de serem capazes. Só que nem sempre conseguimos realmente exercer com senso moral, com responsabilidade, a condição, né, de ser pai e mãe, ou melhor, de serem genitores ou ser aqueles que direcionam os jovens para boas condutas. É uma grande responsabilidade e rogamos a Deus nas nossas preces para que todos os pais possam saber orientar os seus filhos, os seus sobrinhos,
os seus parentes, os filhos dos amigos, né? Às vezes são amigos dos nossos filhos que chegam até nós em condições assim, que a gente tenha a sabedoria para também saber orientá-los e orientar também os pais que, como pais, se aproximam da gente e a gente possa, com a nossa conduta, com a nossa palavra amiga, com os nossos pensamentos e orações, contribuir, ajudar esses pais a saberem, a exercerem bem, a cumprirem com seus deveres. A hereditariedade exerce um papel de destaque por oferecer condicionamentos que se fixam nas células do futuro paciente, tornando um enfermo que exige cuidados terapêuticos bem orientados. Ou seja, a hereditariedade. Nesse caso, a hereditariedade que Joana nos fala é realmente a tendência, não é? A tendência biológica daqueles filhos de pais que já são pais embriagos, que já vivem uma vida desreguladas, e aqueles filhos vêm à casa, ao ventre, à família desses pais. Tem essa hereditariedade, digamos, o espírito, ele já viveu experiências assim, com pais nessas condições, mas ao mesmo tempo tem a hereditariedade espiritual. Não é só hereditariedade porque o meu pai se drogava, minha mãe fumava, e agora eu tenho isso na minha herança orgânica, digamos assim, no meu DNA, né, humano, físico, mas também uma tendência espiritual, uma hereditariedade também espiritual, que deve ser trabalhada, que deve ser modificada. Então, essa é uma questão muito profunda, muito séria, que requer de todos nós realmente uma atenção maior e um olhar de não julgamento, mas sim de compaixão, de compreensão, de tentar auxiliar na medida que for possível, porque se essa dependência ela não for modificada já agora, ela propõe para o ser que desencarnará e tornará a reencarnar uma dependência ainda maior, se ela já não trabalha agora, aqui, nessa atual existência. Mesmo que ela não encontre forças para sair, para resolver, para eliminar essa dependência, que ao menos ela encontre desejo, né, a vontade, que ela se empenhe à medida das suas possibilidades, mesmo que ela caia, mesmo que ela recomece, hoje eu consegui beber de menos, ou fumar de menos, no outro dia cai de novo, se levanta, porque ela está, de alguma forma, construindo no seu espírito o desejo sincero de sair daquela situação. E pode ter certeza, meus amigos, mesmo que eles chegam a desencarnar ainda com vícios, somos seguros que o empenho que foi feito já nessa existência fortalecerá um motivo a mais para eles se sentirem fortalecidos na próxima existência para não caírem nos mesmos vícios. Que Jesus nos ampare, né? Que Deus nos oriente, que coloque na nossa vida pessoas que possam nos ajudar a sair das dependências, que possamos, meus amigos, nós, que graças a Deus já não temos essa dependência na nossa alma, que possamos auxiliar os nossos irmãos, mesmo através de preces, se for o caso, se a gente não pode ajudar diretamente, porque sabemos que tem casos que é necessário a terapia mais profunda, a medicação mais atuante, que a gente possa orar para que esse espírito se fortaleça e ajude, e encontre no seu anjo guardião ajuda para se restabelecer. As patologias obsessivas resultantes de processos reencarnacionistas sob injunções morais de alta gravidade contribuem para que se manifestem desde cedo as tendências viciosas no ser humano. Ou seja,
de fato, né, como falamos anteriormente, a dependência, ela não é só agora, da atual encarnação, mas de hereditariedade, que provoca até mesmo as obsessões e patologias físicas no corpo físico e psicológico, no corpo espiritual. Como sabemos que o corpo físico é o reflexo do corpo espiritual, então, meus amigos, que o nosso foco seja direcionado a esse espírito, a fortalecer a nossa alma, a alma dos nossos irmãos, para que possam encontrar a força de não cair, a força moral de não cair nas próprias tentações, nos próprios vícios. E não atrair obsessores, porque somos seguros, né? A gente sabe como espírita que quando a gente pensa o bem, quando a gente eleva os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, os espíritos que se coligam com nós são espíritos na mesma sintonia da gente ou até mais elevadas. Quando a gente tem pensamentos negativos, viciosos, se aproximam de nós, espíritos na mesma condição nossa e inferiores às nossas. Então, que a gente possa elevar a nossa condição moral, nos fortalecendo para nos libertar de todo e qualquer vício. A obsessão é fruto de reencarnações compulsórias, as quais se recusa a aceitar como recurso de recuperação moral. Produziram-lhe no íntimo revolta contra as leis de Deus. Então, a gente também sabe que existem muitos espíritos desencarnados e encarnados, revoltados por terem infligido, inflanto a lei de Deus, as leis de Deus, o fato de não aceitar, digamos, reparar o seu próprio erro, os seus próprios, superando os seus vícios, coloca ele numa condição de revolta, de raiva, de não aceitação de Deus, e isso atrai ainda mais espíritos na mesma condição, nas mesmas sintonias, como já falamos. A falta de ideal, de objetivo existencial, de fatores que proporcionem a autorrealização de conduta religiosa, otimista, de solidariedade fraternal, de afetividade equilibrada, constituem armadilhas que precipitam os incautos nos fossos terríveis da loucura, do suicídio, do homicídio. Então, muitos desses irmãos, em momentos de perturbação psicológica, pela falta de ter uma conduta ou uma religião, uma conduta mais otimista, de serem mais fraternais, haver mais solidariedade, afetividade, a ausência de tudo que possa contribuir com o bem-estar dele, na verdade, coloca ele numa condição ainda mais triste, mais depressiva, mais doentia, a tal ponto que muitos encontram, através do suicídio, ou dos pensamentos de suicida, uma oportunidade de fuga, né? Ou a solução daquele problema, o homicídio. Eles pensam que essa é a única solução, porque não encontram força em si mesmos para superar aquela dependência. E com isso, eles se afastam de corações amigos, de pessoas que encarnadas e desencarnadas, e saem de uma sintonia que poderia ajudar. Porque à medida que vai se sentindo mais depressivo, que vai buscando fugas, né? Porque a bebida, o álcool, o fumo, as drogas, são todas fugas, uma busca de fugir da realidade ao qual se encontra, um momento de tristeza, um momento de depressão. Mas nós não podemos nos aprofundar, permitir que isso possa tomar conta de nós. No entanto, meus amigos, nos aproximemos,
ou estejamos próximo de pessoas aos quais nós percebemos que elas têm necessidade de ajuda. E somente assim, contribuindo para aumentar a sua autoestima, para equilibrar suas energias, através do passe, da oração, do evangelho, de uma conduta religiosa mais presente, seja qual religião for, né, vai contribuir para que ele possa, aos poucos, ir melhorando, estar melhor. E esse é uma das formas, são formas de ajudar esses nossos irmãos ou de ajudar a nós mesmos, se nós nos encontramos, nos percebemos nessas condições. O problema da bebida, muitas vezes, é que a gente pensa que é socialmente, né? A gente pode fazer isso de forma educadamente e socialmente. E aí é que está muitas vezes o erro. A busca dos alcoólicos, assim como dos tóxicos, decorre de uma necessidade inconsciente de autodestruição, fugindo por não dispor de espaço emocional para alegria ampla, nem as experiências gratificantes do prazer natural. Essas pessoas não encontram alegria no viver. E a gente leu lá no início que a Joana nos apresentou, que a existência, a vida, deve ser vivida com alegria. Mas essa alegria, ela deve ser construída de ações, de momentos saudáveis, não espontaneamente, não, como possamos dizer, forçadamente, através do álcool, da droga, de é, qualquer tóxico que possa contaminar o nosso ser espiritual, o nosso eu. Então, essas pessoas, elas indiretamente estão tentando se destruir, mesmo que seja de forma inconsciente, porque às vezes nem se percebe que estão se suicidando. É um suicídio, é uma forma de suicídio, porque à medida que bebemos álcool, que estamos nos drogando, que estamos suicidando as células do nosso corpo. Mas essas células também, a nossa composição espiritual, porque alimentando o nosso ser de alimentos saudáveis, de pensamentos saudáveis, e isso reflete no nosso corpo físico e espiritual, também acontece o contrário quando fazemos isso com todo tipo de tóxico, todo tipo de forma destrutiva do nosso corpo físico ou espiritual que esteja fora ou em desacordo com as leis de Deus. Então, é uma forma de querer se destruir, de querer se suicidar. É um suicídio inconsciente. Tudo aquilo que é em descontrole, não é? Que é fora do equilíbrio, é uma forma de suicídio, é uma forma de se tornar dependente. E nós devemos estar atentos. Bebe-se socialmente em grupos elevados ou de baixo contexto econômico. Gera-se dependência sem reconhecer-se a gravidade do fenômeno, até o momento quando o indivíduo se torna alcoólico e o retorno é quase impossível. Então, como a gente falou, muitos jovens, as pessoas que depois, adultos, se encontram nessa condição de qualquer vício, geralmente elas iniciam, sabe, em momentos de festas, de lazer, com amigos, como se fosse uma coisa natural, como se fizesse bem, como é normal. E a sociedade, ela muitas vezes, ela coloca como se fosse algo de bonito. Uma pessoa que está numa festa e não bebe, ela não faz parte do nosso grupo social, ela não é junto conosco. Então, acaba dali iniciando o vício. São pequenas doses. Ah, uma pessoa que não fuma é careta, um jovem que não fuma nada, que não bebe nada, é muito careta, tem muita regra, é muito bonitinho, é muito certinho, a gente não quer junto. E isso, meus amigos, é de coisas simples assim que acaba se direcionando
para coisas muito mais graves, para situações muito mais graves. Porque depois que se instala, que se torna um vício, é mais difícil de tratar. Então, evitemos. Quando organizamos festas na nossa casa, um jantar, um almoço, tentemos evitar esse tipo de, digamos assim, de tóxicos que possam danejar. Mas o mais importante, já o nosso corpo físico e espiritual, ou estimular no outro uma dependência. Mas, ainda mais, assim, eu acho que somos nós que devemos aprender a nos controlar. Porque parece que quando uma coisa ela é proibida, as pessoas criam mais interesse, né? Então, quando a gente proíbe dos jovens de não beber, de não fazer isso, de não fazer aquilo, muitas vezes isso causa neles uma curiosidade maior. E é aí que entra o dever dos pais, de saber orientá-los. E a gente aprender, os adultos, a ter autocontrole. Quer beber? Você gosta de beber? Aprenda a manter isso em equilíbrio. Porque se a gente lembra, por exemplo, da passagem de Jesus, onde a gente vê Jesus na mesa com os discípulos, e naquela época era vinho que se bebia, inclusive na festa de Canaã, quando Jesus transformou a água em vinho, tinha um sentido. Não era para embriagar as pessoas, não era para no sentido de fazer as pessoas serem dependentes daquilo, mas era um momento de festa, onde aquele momento era para todos um momento de festividade, mas onde todos devem ter equilíbrio. Por quê? Veja, vamos pensar. A gente vai para uma festa onde a gente chega lá e tem a bebida, digamos assim, a droga, seja lá o que for, dos vícios, à disposição. Se eu não tenho tendência para aquilo, eu não vou me contaminar com aquilo. Se eu tenho equilíbrio com aquilo, eu posso até chegar ali e fumar. Mas se eu já sei que aquele cigarro, que aquela bebida, eu já compreendo isso, que eu não preciso disso para estar bem, para me divertir, para estar com os meus amigos, por que que eu vou usar? Então é esse controle que a gente precisa aprender a ter. Tá ali, tá à minha disposição, mas eu não quero, não gosto, não uso, não tomo, não faço. Ter um autocontrole é ver, sabe, tá ali, mas para mim não me interessa, eu não vibro mais naquela sintonia, eu não estou mais me envolvendo naquela condição. Então é isso que a gente precisa aprender. Porque em todo o planeta que a gente for inferior, a gente vai encontrar todas essas, digamos, tendências, todas essas situações que fazem parte para o desenvolvimento de cada um de nós. Mas o livre-arbítrio, a escolha de fazer uso ou não, é de todos nós. E nós devemos ter esse bom senso de saber até que ponto posso usar determinada coisa ou não posso de forma alguma usar, ou tomar, ou beber, ou comer, né? Ou posso. Então, é equilíbrio. Nós devemos usar de bom senso e equilíbrio em tudo na nossa vida, porque eu preciso e devo estar bem. Aquela oportunidade que me apresenta, eu não devo aproveitar tudo para poder estar bem. Não, eu tenho que ter bom senso e equilíbrio em tudo, porque eu costumo dizer que até beber água demais faz mal, comer demais faz mal. Então, tudo deve estar em equilíbrio, ou, se necessário, se preciso for, nem ao mesmo ter necessidade de fazer uso. Porque pensemos que, como espírito puro, no mundo espiritual, não tendo mais o corpo material, nós não temos necessidade nem de comer alimentos, não é? Então, de beber. Então, a gente cada vez mais vai se distanciando dessa materialidade, dessa necessidade material que nós temos ainda e alguns ainda muito mais fortes do que outros. E à medida que a gente vai evoluindo, essa necessidade, essa dependência, seja ela qual for, a gente vai eliminando, se afastando
e vai perdendo a necessidade dela, a ponto que quando seremos espíritos puros, né, e não temos necessidade da encarnação de forma física, como nós entendemos, tudo que é material para a gente não vai fazer, mas não vai ter a mesma potência sobre nós, a mesma força sobre nós. E a gente precisa aprender a lidar com isso gradativamente a cada encarnação, a cada momento, a cada vida, a cada existência. E a gente vai se ajudando. O ideal será o esforço saudável para evitar-se a contaminação perigosa que se inicia ingenuamente como experiência descomprometida, às vezes na infância como na juventude, sem discernimento, podendo surgir em qualquer momento de depressão ou de necessidade de autoafirmação ou de evasão da responsabilidade ante desafios ou emergências emocionais. Então, oremos. Não conseguimos ainda nos afastar de determinados vícios? Oremos a Deus, pedindo a Ele a força para não cair naquilo que a gente já compreende que nos faz mal. Seja qual for o vício, seja qual for a dependência, que a gente tenha força. Vamos orar? Vamos tomar um passe? Vamos buscar ajuda? Seja ela ajuda com a medicação, com o terapeuta, ou seja ela e também necessária uma ajuda espiritual, numa casa espírita, onde fazemos um tratamento, onde tomamos um passe, onde realizamos o evangelho. A terapia para essas dependências deve ser iniciada sem qualquer relutância, quanto antes e com seriedade. A profilaxia é mais segura que o tratamento. Enfrentá-los é a mais correta atitude psicológica e social, ética e humana que cabe ao indivíduo eleger. Ou seja, se percebemos que temos necessidade para sair de determinada situação, precisamos de um terapeuta, de medicação, vamos lá. Às vezes é melhor a profilaxia, é melhor evitar. Eu sei que se eu for naquela festa, aquela festa tem muitas determinada droga ou sei lá, eu vou estar em desequilíbrio, vou me colocar numa condição onde eu vou ser tentado a cair naquela tentação, é melhor evitar. Evita. Você não é obrigado a ir para aquela festa. Não vai. É uma escolha, isso é livre-arbítrio. É usar de bom senso e livre-arbítrio. E enfrentar. Tem necessidade de fazer tratamento? Tem necessidade de buscar uma ajuda emocional, psicológica, um tratamento mais profundo? Vamos lá. Eu como sociedade, eu como irmã, eu como amiga, eu como tia, como mãe, como mulher, posso dar uma ajuda, um suporte emocional, psicológico, posso ajudar. Já sei que aquele meu irmão bebe muito, meu tio, meu parente, meu amigo, meu marido, meu filho, então eu evito de ter em casa. Evito de comprar, evito de quando fazer aquele jantar, colocar as bebidas ali à mostra ou na frente dele, ou quanto menos eu incentivá-lo a esse vício, é melhor. Então, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa para que ela não caia naquela tentação? Vamos nos unir como sociedade, como ser humano, de forma ética. Vamos eleger condutas saudáveis. Ajudar. Eu não tenho esse vício, então eu tenho a bebida em casa e para mim não é um problema, eu não tenho vício. Mas tu tem um amigo, um parente que tem. E quando ela chega na tua casa, ela vê e ela se sente tentada àquela ação. Então, evitemos. Não coloca dentro de um armáriozinho onde ela não veja, ou não compra, não tem em casa. É melhor evitar. Se podemos evitar para ajudar o nosso próximo, façamos a parte que nos cabe. Mas aquele amigo precisa de um tratamento? Aconselhamos, orientamos. Façamos com que ele possa compreender que ele precisa buscar ajuda. Para a conclusão, sejamos, pois, quais forem que se apresentem os convites, é necessário que o indivíduo se fortaleça para que saiba como evitar qualquer situação que possa prejudicá-lo, causando dependência. Então, amigos,
podemos realizar momentos felizes, saudáveis, para ajudar aquela criatura, e a gente pode começar isso também dentro de casa, né? Na nossa família, os pais percebendo, ajudando os filhos para que eles não venham a desenvolver nenhum tipo de dependência. Falando de assuntos, dos assuntos que possam causar dependência claramente, tranquilamente. Falar em família, conversar entre nós. Aquela criatura, para que ela possa lidar com os seus medos, com os seus vícios, sabendo que deve superar, evitar ou afastar. Que ela possa encontrar nos momentos felizes em família, no momento de lazer, de praia, de ver um filme, que ela possa encontrar felicidade, né? Estar bem, ter alegria, sem necessariamente buscar qualquer tipo de viciação. Então, se a gente, como amigo, como pai, como instrutor, como professor, possamos contribuir para que o outro esteja bem, façamos a nossa parte. Busquemos de elevar essa pessoa fazendo convites saudáveis, onde possa fazer meditação, onde ela possa lidar com corações amigos que tenham um ponto de vista sadio, né? Que fale de música, de filme, de momentos felizes, que proporcione momentos felizes. É necessário que esse ambiente seja o mais saudável possível para que a pessoa ela tenha liberdade para expressar os seus sentimentos, para aprender e compreender o porquê de não se tornar uma pessoa dependente, seja de qualquer coisa que seja. Então, dentro de casa, em família, é mais fácil a gente tratar desses assuntos, desses argumentos, dessas situações com leveza e com ligeireza, com tranquilidade. Façamos aquilo que nos cabe. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar, que a gente possa se fortalecer e que possamos fortalecer outros corações a encontrar soluções para os seus problemas ou para evitar, né, que possam construir novos problemas na existência atual, mas ao contrário, que eles possam superar, todos nós, que possamos superar as nossas tendências, vencendo a nós mesmos, conhecendo a nós mesmos e modificando tudo aquilo que a gente compreende que precisa ser modificado. Que Jesus nos ampare e nos inspire, que encontremos força, né, para vencer a nós mesmos. E aí, a mensagem de gratidão a todos por terem me escutado, de terem me visto, de estarem aqui, de acompanhar. Por favor, compartilhem o vídeo. Vamos ajudar outros corações a terem ajuda, o auxílio, a ter coragem de buscar ajuda, né? De tentar modificar aquilo que elas percebem que não faz bem. Seja qual for o vício. Gratidão a todos. Vamos sentir o abraço do nosso Mestre Jesus, do nosso Maestro, do nosso amigo, para que a gente possa se sentir mais acolhido no seu amor, na sua luz, e assim a gente ter força não somente para nos ajudar, mas para ajudar a todos aqueles que chegam até nós pedindo auxílio, pedindo ajuda. Que em nome de Jesus possamos ser intuídos, que a nossa amiga Joana de Ângeles possa nos orientar, nos intuir e que a gente possa exemplificar, né? Exemplificar o conhecimento que nós temos, que nós já adquirimos, com humildade, com simplicidade e com muito, muito amor. Um abraço para todos, muita paz e até a próxima. Até a nova oportunidade de estudar. Vamos estudar, porque somente estudando a gente compreende e melhora nós mesmos e nos capacitamos para nos ajudar
e ajudar os demais, ajudar o outro que é perto da gente, não é? Um abraço, obrigada, muita gratidão, um abraço a todos, obrigada.